Olá, seja bem-vindo ao Conax. E agora você vai assistir a aula 2 do Dr. Evandro, ele que é especialista em conservação de alimentos para animais, é pós-doutor pela Universidade da Flórida e é pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Aqui ele vai falar como utilizar a glericídia, ele vai falar sobre detalhes de como ensilar ou fenar essa planta e vai apresentar trabalhos científicos e também algumas dúvidas que ele sempre recebe de como fazer a substituição dela, do concentrado por ela, se usa só ela, como que faz esse tipo de mistura, enfim, conteúdo bastante relevante. Espero que você fique atento e não perca um só detalhe. Outra pergunta que fazem sempre para mim é como utilizar a glericídia. Então, esses trabalhos foram feitos aqui na nossa unidade também. A gente trabalhou com silagem de glericídia. E aí a pergunta que nós temos sempre o pessoal pergunta assim, eu preciso passar na máquina? E a gente já fez esse trabalho passando ou não passar a glericídia na máquina. Então, esse trabalho foi feito em 2008, né, e nós colocamos a glericídia nos minicilos para fazer esse trabalho. Aqui da foto a professora Ângela da UFS, que é parceira dos trabalhos, e fizemos o trabalho com silagem só de folhas, desfolhando a glericídia sem passá-la na máquina, silagem com folhas trituradas e a silagem de folhas mais caules finos triturados. Vê que a proteína esse ano deu um pouquinho mais baixa do que tinha dado nos anos anteriores, a matéria seca um pouquinho mais alta, possivelmente a glericídia estaria um pouquinho mais velha do que os trabalhos. E nós, depois que abrimos esse silo, depois de 60 dias, com um parâmetro, o nitrogênio amoniacal da silagem, né, e ele não teve variação muito grande entre os diferentes tipos. O pH da silagem, quando a gente não tritura, realmente ele não baixa muito, ele ficou um pH bem alto, e o ácido lático, que era para estar um pouquinho mais alto, ele não ficou tão alto assim. O FDN, quando entrou o caule, um pouco maior, né, mas de qualquer maneira, todos os materiais fermentaram bem e foram bem consumidos pelos animais, os animais aceitaram bem. Como conclusão desse material, que todos os materiais ensilados apresentaram um bom aspecto visual, odor agradável e a trituração não influenciou negativamente a conservação do material. A inclusão de caules termos deprime o valor nutritivo da silagem, ele tem mais fibra e menos proteína, né? E sendo necessário ser avaliado se a diminuição da produção compensa o aumento da qualidade. O que eu quero dizer com isso? Se colocar os caules no meio, que vai diminuir um pouquinho a qualidade, mas a qualidade ainda é alta, né? Ainda tem uma quantidade razoável de proteína, se ela compensa economicamente. E os teores de proteína alcançados, a silagem de glericídia é uma excelente alternativa para auxiliar no novo atendimento das exigências proteicas de ruminantes. Aí nós fizemos outro trabalho que de acordo com todos os trabalhos que tem de silagem antigos, principalmente silagem de milho, que foram os dados colocados aí por McDonald, né? Ele fala que a silagem tem que ter entre 30% e 35% de matéria seca, recomendável. Só que a glericídia nunca tem isso. Então, se nós poderíamos usar também essa glericídia mostrando outro material. Então, nós fizemos dois trabalhos, um colocando silagem de milho misturado com a de glericídia. E aí, aqui está o valor da testemunha, que é só silagem de milho, que tem 36% de matéria seca. À medida que eu vou entrando com a glericídia, eu fiz isso com glericídia inteira e moída, os dados de matéria seca vão diminuindo, então estava chegando a 100% de glericídia com 22% de matéria seca. Quando ela moe, ela perde um pouquinho da umidade na moagem. Esse esperado, né, vai colocando um alimento mais úmido, vai diminuindo a matéria seca. E a proteína, à medida que eu fui entrando com a glericídia, eu fui aumentando ela, chegando a cerca de 20% de proteína, quando eu tinha silagem de milho com apenas 6% de proteína. No caso aqui é o FDN, eu vou colocando a glericídia que tem menos FDN com milho, o FDN vai baixando, né? Aqui no caso o N-amoniacal, que eu tinha um pouquinho valor um pouquinho mais alto na silagem de milho, ele vem diminuindo. Na glericídia moída ela tem um valor bem mais baixo que os oxidamentos, mas apesar que está dentro dos parâmetros ainda recomendados, né? E o ácido lático teve um aumento quando foi entrando a glericídia. E
mostrando um pouquinho melhor qualidade. Esse dado aqui que ele diminuiu depois aqui quando ela estava só a glicídia moída inteira, que não tinha participação de milho. Lembrando, aqui é 0% de glicídia, 25% de glicídia, 50% de glicídia e 75% de glicídia e 100% de glicídia. O pH da silagem ele estava em torno de 4, e aí quando a glicídia entrou inteira, que não tinha o milho, ela realmente ficou um pouco mais alto, mas lembrando que isso não prejudicou muito a conservação do material. E nós fizemos uma análise usando o método de Tiller da digestibilidade in vitro dessa silagem, e onde entrou o milho ele tem um pouquinho mais alto que o primeiro tratamento, mas depois que for aumentando a quantidade de glicídia, a digestibilidade desse material é maior, quanto mais glicídia tinha. Com o presente trabalho, concluímos que a glicídia é uma boa alternativa para a confecção de silagem, em associação com o milho e o uso de alimentação dominantes, podendo ser usado em diferentes proporções e nas diferentes formas de armazenamento, inteira e moída. As diferentes silagens apresentaram um bom aspecto e boa conservação, apresentando boas características organolépticas. Qual é a recomendação? Eu vou passar primeiro o próximo trabalho e depois vou fazer a recomendação em relação a isso. Então aqui a gente fez o mesmo trabalho praticamente com o sorgo, só que nós tínhamos mais níveis de substituição. 0% de glicídia, e aí vem baixando para 12,5, 25, 37,5, 50, 62,5, 75, 87,5 e 100% de glicídia. Como a glicídia tem menos água, à medida que vai entrando a glicídia, vai baixando o teor de matéria seca, o teor de proteína aumenta. O NH3, que é um parâmetro de qualidade da silagem, quanto maior, teoricamente, é pior, né, que ocorre deterioração da proteína. Ele foi aumentando à medida que nós fomos colocando a silagem, mas está dentro de parâmetros normais para a silagem. O pH, onde entrou a glicídia, ela tende a ter uma fermentação um pouquinho, não baixar tanto o pH. E está relacionado com a questão do ácido lático, que diminui à medida que eu fui colocando a glicídia. Então, a recomendação que nós temos para isso: todo material sozinho ele acaba fermentando melhor porque ele cria um ambiente melhor para as bactérias. Então, assim, a recomendação que nós damos é fazer a silagem de glicídia só ela, fazer a silagem de milho só ela. Se for necessário, se tiver pouco material e quiser trabalhar junto, não tem problema. Mas a recomendação é que, preferentemente, ensine silagem de milho e a silagem de glicídia separados. Posso utilizar, outra pergunta, posso utilizar um grão ou um aditivo na silagem? Era o que eu estava falando antes. Como a teor de matéria seca da glicídia, teoricamente, ele é baixo, eu poderia usar um grão moído ou algum material para secar isso para tentar melhorar a fermentação. Nós fizemos esse estudo aqui usando a Glycida sepium, né, para fazer, então o título é Glycida sepium, produtividade, composição química, cromatológica e característica da fermentação da silagem. E aí nós temos tratamentos com 100% de glicídia, 95% de glicídia mais 5% de milho, 90% de glicídia mais 10% de milho, 90% de glicídia mais 5% de milho e mais 5% de melaça em pó, 95% de glicídia mais 5% de melaça em pó e 90% de glicídia mais 10% de melaça em pó. E aqui nós temos os dados que nós conseguimos, né? A matéria seca ela é menor quando só temos a glicídia, e ela vai aumentando à medida que nós vamos colocando materiais secos. A proteína ela é maior, só tem a glicídia, ela vai diminuindo à medida que nós colocamos aditivos que não tem proteína, que no caso do melaço, que ela vai baixar um pouco o teor de proteína do material. A matéria mineral ela aumenta à medida que, principalmente no ambiente melaço, o melaço tem uma matéria mineral um pouco maior. E obviamente que a fibra diminui à medida que eu coloco o milho ou o melaço que não tem fibra. Dados esperados. E os dados que interessavam para a gente, que são a fermentação. Aonde eu entrei com apenas o milho, o ácido lático não melhorou, que é um parâmetro de qualidade. A princípio, quanto maior o ácido lático, melhor a fermentação. E à medida que eu coloquei o melaço, os dados de fermentação para o ácido lático aumentaram bastante. O N-amônia, onde entrou apenas o milho, ele não teve diferença, e onde entrou o ácido lático, ele diminuiu. Onde entrou o melaço, corrigindo, ele diminuiu, e quanto menor o N-amônia, melhor.
e todos os materiais fermentaram razoavelmente bem, chegando perto do pH 4, que é o que a gente recomenda. Como conclusão, a inclusão de milho não é indicado devido à baixa eficiência e melhorar as características nutricionais, né, fermentativas. Na verdade, ele não ajuda na fermentação em si, ele não fornece substrato para as bactérias, né? Então ele ajuda na secagem desse material, que poderia dar um alimento mais enxuto, um pouco melhor. E o melaço em pó sim fornece substrato para as bactérias. A inclusão de melaço em pó a partir de 5% melhora a qualidade. O grande problema de usar melaço em pó é que ele é um produto caro, e aqui aqui em Sergipe não é tão fácil de se encontrar para venda, mas poderia ser usado outros materiais. Então a recomendação que tem é que como ela fermenta bem sozinha, a princípio não colocar nenhum aditivo. Tem alguns trabalhos, alguns pesquisadores fizeram alguns trabalhos com ela pré-secada e conseguiram até resultados bem razoáveis também. Seria deixar ela secar geralmente de um dia para o outro, para que ela tenha uma matéria seca um pouco melhor, que diminui então, muitas vezes a perda por chorume, né, com a silagem. Aí o pessoal pergunta para mim quanto tempo que eu posso conservar uma silagem de glicídia. Eu posso deixar isso para um para o outro? Ou antes de mostrar os dados que nós temos, eu posso afirmar que eu já usei silagens feitas em tonéis com mais de 2 anos de conservado no tonel, e ela estava boa. A gente abriu sem odor desagradável, com algumas análises de laboratório que não comprovaram o crescimento de bolores e outros fungos que não eram desejados. No caso aqui, nós fizemos esse trabalho aqui junto com a Universidade de Sergipe, né, que são 2 trabalhos: a composição química da silagem de glicídia em função do tempo de abertura do silo e o efeito do tempo de fermentação da silagem da glicídia sobre o fracionamento da proteína bruta do sistema de Cornell. E foi aberto silos com 7 dias para verificar como é que estava a fermentação, 14, 30 dias que teoricamente ele já estaria fermentado, já estaria pronta, né? 42 dias, 60 dias. E aqui estão os dados que nós encontramos na questão da matéria seca. Então aqui está em gramas por quilo, 23%, que está compatível com os outros dados que nós temos, né? Teores de FDN um pouquinho mais altos do que nós encontramos em outros trabalhos. E aqui nós temos os dados de proteína, um pouco mais de 20% de proteína, com as frações diferentes frações da proteína. Não vou comentar sobre isso agora. E concluímos que as variáveis que determinam a composição química da silagem de glicídia não sofreram influência do tempo de fermentação, exceto extrato etéreo. Esses resultados indicam que a ação enzimática ocorrida durante a fermentação não foi suficiente para alterar significativamente a composição do material ensilado. Os tempos de fermentação avaliados não influenciaram na fermentação do material ensilado sobre as frações proteicas, sendo necessários talvez um período maior de fermentação para ser analisado. O que aconteceu? Eu tenho um outro trabalho que nós abrimos a silagem de glicídia uma vez por mês durante um ano, e não houve perdas significativas na qualidade do material sendo aberto assim. Nós tínhamos 6 minicilos para cada período. Então, o que eu estou explicando só é que ela consegue ficar e ter uma boa durabilidade sendo bem conservada. Obviamente que uma boa silagem, ela está bem compactada e ela não tem entrada de ar, ela está bem vedada, né? Pergunta que sempre me fazem nas palestras: a silagem de glicídia substitui a silagem de milho? Então a gente fez um trabalho que é o efeito da substituição parcial da silagem de milho por silagem de glicídia sobre o desempenho de cordeiras santinês alimentadas em confinamento. Esse trabalho foi em 2007, e nós colocamos a substituição da silagem de milho por 20% de glicídia e 40% de glicídia. Os animais eram cordeiros de recria, né, com 21 kg de peso inicial, chegaram ao peso final depois de 60 dias de 26 a 28 kg, aonde a inclusão de glicídia aumentou o ganho de peso dos animais, principalmente aumentou mais glicídia. É facilmente explicável. A glicídia tem uma atividade um pouco maior que a silagem de milho, e ela também tem um pouco mais de proteína, então ela melhorou a nutrição dos animais. Aqui estão os gráficos de ganho de peso, onde os animais que comiam a glicídia ganharam um pouquinho mais de peso, chegando num peso maior, aí 0 dias, 75 dias na verdade foi o tratamento. E nós fizemos vários trabalhos vendo se a silagem de glicídia ou feno de glicídia
poderia substituir o concentrado e minimizar o custo das dietas com a fração que teoricamente é mais cara, que é o concentrado. Então esse trabalho foi feito em 2012, é a substituição do concentrado por níveis crescentes de silagem de glicídia na alimentação de cordeiros. Foi uma dissertação de mestrado, utilizamos 32 borregos santinês, não castrados, recém-desmamados, com peso médio inicial de 14,5, e idade aproximada de 4 meses, na verdade são cordeiros, né? Aqui estão as dietas, os ingredientes, a silagem estava com 40% de matéria seca e quase 7% de proteína, a silagem de milho, e a silagem de glicídia com teor de matéria seca de 27% e quase 21% de proteína. Veja que os teores de cálcio da glicídia são altos, bem mais altos que o teor de matéria de cálcio da silagem de milho, e bem mais alto também que o milho grão, que também foi usado para compor as dietas. Também tem mais que o dobro do que o farelo de soja tem. E aqui estão os tratamentos, as pesagens, né? A pesagem 1, 2, 3 e 4 e o peso final. O tratamento 1, ele era o tratamento que tinha silagem de milho concentrado, que tem uma tendência sempre a ser um pouco melhor. Entretanto, o tratamento 2, que nós tínhamos 26% concentrado e 13% de glicídia, e o tratamento 3, que nós tínhamos 26% de concentrado, tá trocado aqui, nós temos 13% concentrado e 26% de glicídia, eles têm um desempenho semelhante ao tratamento que não entrou a glicídia. Aqui vai aparecer os ganhos de peso finais, 151 gramas por tratamento, que é o que a gente chama de confinamento convencional, onde entraria silagem de milho e um concentrado à base de milho e farol de soja, com os ganhos de peso muito parecidos com o tratamento que tinha a inclusão de glicídia substituindo a silagem o concentrado. E esses dados nós temos avaliação de carcaça, com os pesos de carcaça quente e rendimento, apesar do tratamento 1 ter um rendimento um pouquinho maior, o tratamento onde entrou a substituição parcial da glicídia, ele não tem uma diferença significativa entre os tratamentos. Rendimento de carcaça quente, rendimento de carcaça fria e o rendimento comercial, que é o do frigorífico, o peso de carcaça quente do frigorífico após o jejum. E aqui nós temos outros dados de área de ordelon, também não houve diferença significativa. O peso frio, a perda por frio também não teve diferença entre os tratamentos. E como eu estava falando, o rendimento de carcaça fria não teve diferença de tratamentos, onde entrou uma parte de concentrado e uma parte de substituição. A conclusão, os resultados obtidos mostram que a substituição parcial do concentrado por silagem de glicídia apresenta resultados semelhantes, sendo que a dieta onde o concentrado foi substituído totalmente apresenta desempenho inferior aos demais. É facilmente explicável porque nós temos mais energia onde está o concentrado, então onde entra apenas a glicídia ele deu um desempenho inferior. Entretanto, o desempenho não chega a ser muito frágil, né? Ele chega a dar quase 100 gramas por dia, mas onde ele entra realmente concentrado ele tem um desempenho melhor. Vou passar aqui. E aqui está a slide está fora de ordem, mas eu tenho o consumo por peso vivo dos diferentes tratamentos, né? Com cerca de 3% do peso vivo em consumo e uma conversão alimentar de 3,86 a 4,30, 4,49 quilos de matéria seca para cada quilo de ganho desses cordeiros. Aí eu fiz o trabalho com silagem, fizemos trabalho com silagem, fizemos trabalho com feno também. A utilização de feno de glicídia na alimentação de cordeiro santinês. 70% de silagem de milho e 30% de concentrado na matéria seca, fechando as exigências do NRC de 85, esse trabalho. 70% de silagem de milho, 15% de concentrado e 18% de feno de glicídia. 70% de silagem de milho, só feno de glicídia. Esse feno ele tinha em torno de 18% de proteína.
e o concentrado também tinha mais ou menos foi calculado para ter a mesma porcentagem de proteína que o feno. Na verdade, nós temos dificuldade em conseguir fazer com que as dietas sejam isoenergéticas, mas nós sempre trabalhamos com dietas isoproteicas, que estão os fenos, né? Algumas fotos de animais consumindo. Nesse caso aqui eram cordeiros já um pouco maiores, né? Que tinham em torno de 36 kg no início. Ele veio até o peso final próximo de 50 kg, com ganhos médios de 214 e 207 gramas por dia. Esse aqui, lembrando que são cordeiros santinês, né? Não são cordeiros cruzados, então ele apresenta um bom ganho de peso para a utilização do feno de substituição concentrado, que seria essa aqui, onde nós substituímos 50% do concentrado por feno de glicídio. E um rendimento de carcaça que não foi influenciado pela inclusão do feno de glicídio. Então aqui estão os pesos da avaliação de carcaça que nós conseguimos. O abate foi feito no frigorífico Nutrial, aqui em Propriá. Aqui estão as carcaças, né, carcaça de cordeiro santinês. Então a recomendação é: nós podemos substituir parcialmente o concentrado, fechando e cuidando para manter a energia da dieta de acordo com o que é recomendado para manter o ganho de peso dos cordeiros. Ela substitui parcialmente o concentrado. E aí vem a pergunta: esse trabalho não é nosso, se eu posso fornecer glicídia como um alimento único? A gente procura na literatura alguns dados para ver se existe relatos de timpanismo relacionados com a glicídia. Eu não consigo encontrar nenhum, eu nunca consigo encontrar na literatura mundial um que fale. Então, assim, a princípio a gente não recomenda a utilização de glicídia como alimento único. Como ela tem muita proteína, geralmente ela vai estar um pouco acima do que os animais precisam para a proteína e vai faltar um pouco de energia. E nós temos alguns outros alimentos que podem compor as dietas. Esse trabalho foi feito a avaliação de folhas de glicídia por ovinos, né? E aí os tratamentos eram capim-elefante à vontade, com 45 dias, aí silagem de glicídia em torno de 2% do peso vivo dos animais e capim-elefante à vontade, silagem de glicídia, folhagem fresca de glicídia 4% do peso vivo e capim-elefante à vontade, e folhagem fresca de glicídia à vontade. E aí nós temos a composição dos materiais, né? O capim-elefante, nessa época, nesse estudo, estava com 12% de proteína, e a glicídia com 24% de proteína. E os ganhos de peso que vão crescendo à medida que a glicídia vai aumentando, e depois diminui no momento que só tem a glicídia. Com ganho de peso total, onde tinha a glicídia na base de 4% do peso vivo ofertado para os cordeiros, né, um pouquinho maior, e o consumo também foi maior onde tinha a glicídia junto com o capim-elefante. A conversão alimentar, como já tinha forragem, a conversão alimentar ela variou aqui assim, mas ela foi menor onde tinha glicídia, né? E a conclusão é que folhas de glicídia séptica com fonte exclusiva de alimentos são consumidas por ovinos da raça santinês. É recomendável a inclusão de folhas como suplemento para ovinos da raça santinês, consumindo capim-elefante como dieta basal, considerando os ganhos de peso dos animais e melhora na conversão alimentar. E a inclusão de folhas de glicídia em níveis superiores a 1,82% do peso vivo para cordeiros da raça santinês, tendo como base a dieta basal capim-elefante, não apresentou nenhuma vantagem. Então, na verdade, como eu estava explicando, a glicídia ela vai fazer parte das dietas e vai compor essas dietas como uma parte da dieta, fechando com outros alimentos para se fechar as exigências nutricionais dos animais. Era só isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.